o livro de João. Vamos dar sequência ao estudo no livro de João. Esse é o nosso terceiro encontro dessa série sobre o livro de João, que certamente vai perdurar aí por algumas semanas ainda, meses na verdade, né? Livro de João, capítulo 1, versículo de número 35, e nós vamos até o versículo de número 51. João, capítulo 1, versículo 35 até o versículo de número 51. Amém? E diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse-lhe: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. 43. No dia seguinte, que Jesus ia a Galiléia e achou a Felipe, disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Os irmãos podem assentar-se. Glória a Jesus. Nós encerramos o nosso último encontro falando sobre uma situação de João, em que ocorre em uma sequência de 3 dias, quando ele falava do Messias, a respeito da vinda do Messias. Ele falava da chegada de um que seria maior do que ele, do qual ele não seria digno sequer de desatar as sandálias dos seus pés. Já no dia seguinte, essa pessoa da qual ele falava no dia anterior aparece, e ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é aquele do qual eu estava falando. Ainda ontem ele falava disso. E passa o dia seguinte, e no dia seguinte aí a gente já cai aqui no capítulo, ou no versículo de número 35, que é quando João mais uma vez vê Jesus passando, e a gente encontra, a partir dessa, eu vou falar uma palavra que talvez seja estranha para alguns, mas que é muito importante para a compreensão. E aí às vezes as pessoas perguntam: por que o pastor parou no versículo 34? Por que ele parou às vezes de repente lá deixa eu ver um versículo, no versículo de número 28 do capítulo 1, a gente para nas perícopes. A gente tem os capítulos, nós temos os versículos, nós temos os temas dos capítulos e subtemas, mas nenhum desses capítulos e versículos e temas, inclusive, como a gente lê na nossa Bíblia aqui, eles estão na escritura original, né? Então, nos manuscritos original, se você for pesquisar lá na internet, você não vai encontrar nada disso. Por que na Bíblia a gente...
encontra isso? Justamente para facilitar a leitura, para a gente conseguir decorar, saber onde é que está escrito. Capítulo tal do livro tal, versículo tal. Então a gente encontra com mais facilidade. Mas no original a gente vai encontrar as perícopes, que é justamente onde nas Bíblias de algumas pessoas aqui vão ter assim uma letra em negrito, ali bem no início. Você vai, nem todas as Bíblias vai ter isso, mas na maioria vai ter. Você vai ver que em negrito vai ter uma letrinha assim, bem mais forte. Aí é onde inicia uma perícope, inicia uma nova etapa, um novo cenário, uma nova fala ou um novo assunto. Inicia aí, e ele vai terminar justamente onde tem uma outra letrinha em negrito, né? Então esse é o motivo pelo qual às vezes, por que o pastor não terminou o capítulo, né? Então esse é o motivo, é porque às vezes ele para na perícope, que é justamente para dar o sentido ao texto, que às vezes você pega um versículo que está lá no meio da outra perícope, que acaba não fazendo muito sentido o texto. Então, nós vamos dar sequência, e essa nova perícope, a palavra bonita aí, na verdade são duas perícopes nesse trecho, do versículo 35 até o versículo de número 51, onde João está já nesse terceiro momento, depois que ele acaba tendo esse encontro com Jesus, e nesse terceiro momento agora ele está ali com os seus discípulos, nesse exato momento com 2 discípulos, é o que vai nos mostrar aqui o versículo 35, e de repente ele avista a pessoa de Jesus passando na rua, alguma coisa desse tipo, e ele fala para os seus discípulos: olha, está aí, esse homem aí é o Cordeiro de Deus. E logo no versículo 37, a gente vai perceber que os discípulos, eles percebem a fala de João Batista, confiam em João Batista, e eles vão em direção a Jesus. A gente percebe algumas questões muito interessantes já aqui no início. João falando que esse homem é o Cordeiro de Deus, o qual João, de uma certa forma, já havia anunciado. Talvez que não havia penetrado nos corações dos judeus, eles esperavam alguém muito mais grandioso no sentido político, no sentido social, e de repente João apresenta agora Jesus, o Cordeiro de Deus. E essa figura do Cordeiro, ela é muito emblemática para os judeus. Todo dia no templo, pela manhã e no final do dia, um cordeiro era morto, né? Fazia parte do culto judaico. Na festa da Páscoa, um cordeiro era morto para lembrar justamente da saída deles do Egito, da passagem deles do Egito, da libertação que eles tiveram, né? E o cordeiro é esse símbolo de sacrifício, de alguém que estava numa condição perfeita, numa condição pura, né? A ovelha, o cordeiro em geral, eles são sempre apresentados assim, como animais dóceis, animais que não revidam, animais que sentem muita falta do seu líder, do seu Senhor. Então eles têm muito essa figura da inocência, e por isso assim é representado também o Cordeiro na pessoa de Jesus Cristo. Então João vai dizer, esse homem aí, no dia anterior ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora ele está dizendo, esse aí é o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus. E os discípulos agora, os discípulos de João, seguem Jesus, não é? A gente não tem aqui o nome de um desses 2 homens. Depois a gente vai ver na sequência que um deles se chamava André, aqui a partir do versículo de número 40, que depois passa a ser um dos discípulos de Jesus. O outro homem que não está aparente aqui no texto, mas que a grande maioria dos estudiosos vão nos dizer que essa pessoa era justamente o próprio escritor do livro, o próprio João, né? É muito comum, inclusive no livro de João vai aparecer isso em outras vezes, quando o autor se omite e ele vai dizer alguém, uma outra pessoa. O próprio apóstolo Paulo se utiliza dessa linguagem, né? Eu conheço alguém, né? E ele estava falando de si mesmo. Então isso não é incomum. Então muito provavelmente essa outra pessoa que o texto está omitindo aqui, que era um dos discípulos de João, de Jesus, seria o próprio João. Então João e André seriam essas pessoas aqui.
sendo que uma delas a gente tem certeza absoluta, porque o texto está dizendo que é o próprio André. E aí vai dizer que eles vão atrás de Jesus, eles seguem a Jesus. E no versículo de número 38, Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? A gente vai ver nessa sequência questões importantíssimas. E voltando para João, a gente vai ver que João está liberando esses homens. Eles vão até Jesus e eles procuram Jesus, eles o acompanham e perguntam onde Jesus mora para que eles pudessem acompanhá-lo. Então, questões muito importantes podem ser observadas aqui, que João ele conduz os seus liderados até um momento em que ele entende que ele poderia segurá-los. Dali para frente, quando ele percebe que havia um líder que era maior do que ele, e que eles já haviam aprendido com ele muito, aprendido o suficiente, e que Jesus tinha muito mais a entregar para ele os libera. Então ele não se preocupa em segurar aqui os liderados para ele, em ficar com ele não tem esse egoísmo, né? Ele não tem essa vaidade. Não, fica aqui comigo, eu estou precisando de discípulos, de pessoas que me acompanhem. Queira ou não, a pessoa que tinha discípulos o acompanhando, essa pessoa era um mestre, né? Era considerado também um rabi, porque pessoas que acompanhassem, se tem discípulos, então tem um mestre, é um rabi. Isso tinha uma reação de status para aquela sociedade, para aquela comunidade. E João não tem essa preocupação, pelo contrário, os discípulos vão, ele mesmo aponta, esse aí é o Cordeiro de Deus, e os discípulos vão na sequência, atrás do Cordeiro de Deus. Eles entendem que Jesus tinha mais a entregar, e que a tarefa de João ali talvez já tinha sido cumprida, e que dali para frente eles queriam buscar agora Jesus. Se eles já tinham a fonte, por que eles iam comprar água numa empresa terceirizada, né? Estava perto da fonte. Então, isso que eles fizeram, e João não teve nenhuma vaidade de não os entregar para o próximo passo, para um próximo piso. E talvez nos corações nossos como líderes, nós precisamos preservar esse aprendizado que João está nos ensinando aqui, né? Que a gente deve conduzir os nossos liderados para que eles possam em um determinado momento alcançar a excelência, e dali para frente que eles encontrem outros braços que os acolham com uma sabedoria maior do que eles tiveram para os acompanhar até então. Esse tipo de egoísmo, da gente achar que as pessoas precisam sempre estar aqui com a gente, que elas não têm outros caminhos para aprender, que elas nunca vão achar pessoas que sabem mais do que a gente, isso é um problema, isso não é um pensamento de um cristão. No nosso meio sempre vão ter pessoas com quem os nossos liderados podem aprender. E há um grande problema, às vezes, no nosso meio, de pessoas que acham que só eles que conseguem fazer tudo, que só eles que podem fazer, que quando a mão deles toca, tudo é abençoado, né? No sentido do superego, né? Só eu que sei fazer, só eu que sei planejar. Isso é um grande problema, né? No final das contas, todos nós temos alguma coisa a aprender com alguém. Agora imagina só nesse cenário onde quem aparece é o próprio Jesus. E João entrega os seus discípulos, né? não revida, não diz fiquem aqui e tudo mais. Ele vai achar os discípulos dele, não vai ter nenhum tipo de concorrência. João reconhece quem era Jesus e que Jesus realmente era maior do que ele, não fica só naquele discurso lá anterior. Ele sabe que Jesus realmente era maior do que ele. Então eles seguiram Jesus. No versículo de número 38, Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Essa pergunta de Jesus é uma pergunta que ele faz por diversas vezes nos evangelhos. O que vocês querem que eu faça, né? De formas diferentes, mas basicamente fazendo a mesma pergunta: o que vocês querem? O que vocês estão buscando, né? Qual que é a intenção de vocês? O que vocês estão pensando? Qual que é a aspiração de vocês? Essa pergunta de Jesus, ela é importante porque quando a gente chega para buscar, às vezes a gente nem sabe o que a gente quer de verdade, né? A gente sabe que a gente está cheio de problemas, a gente sabe que a gente tem uma ânsia maior, a gente sabe que a gente está vivendo numa condição muito superficial, a gente precisa de algo além, né? E de repente é apresentado para as nossas vidas alguém que pode resolver os nossos problemas. E quando Jesus pergunta: o que vocês buscam?
os discípulos eles não respondem de prontidão, né? Eles não respondem, a gente quer te conhecer, a gente quer que o Senhor nos entregue uma bênção, a gente quer aprender mais. Não, eles não dão nenhum tipo de resposta. Talvez a resposta mais inteligente, humanamente falando, foi justamente a que eles escolheram. Eles falaram assim: onde é que o Senhor mora? De repente, se eles fizessem qualquer uma outra pergunta, a pergunta seria resolvida ali, dali para frente, acabou. De repente, se eles passassem ali meia hora, 1 hora, 2 horas conversando com Jesus, eles absorveriam muito, mas talvez eles perderiam o mestre de vista. De repente ele ia mudar de cidade, ia mudar de casa, de repente ele queria se isolar, né? Eles não iam saber o que ia ser deles dali para frente, e eles fazem justamente a pergunta mais inteligente, talvez: Senhor, onde é que o Senhor mora? Sabendo onde Jesus mora, as coisas mudam, né? Porque você comete uma gafe aqui, amanhã você encontra com ele de novo. Ô Senhor, foi um mal entendido, não era bem aquela pergunta que eu queria fazer, na verdade o que eu queria é isso, mas eu não sei perguntar direito, né? Senhor, tudo bem, eu gostei demais de ter te encontrado ontem, mas eu quero mais. Se você não souber onde é a casa, fica complicado. E eles perguntam onde é que Jesus morava, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, Jesus tinha sim uma casa, e esse texto está nos respondendo isso, né? Jesus tinha uma casa, né? Apesar de que em outros textos a gente vai encontrar o próprio dizendo que ele não tinha sequer um lugar onde reclinar sua cabeça, né, para descansar, mas não era esse o sentido de dizer que não tinha casa, que não tinha um lugar para dormir, né? Aqui a gente vai encontrar o próprio Jesus dizendo aonde ele morava. Ele vai dizer no versículo 39, vinde e vede. E eles foram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 9. É importante a questão da pergunta. Eles sabem onde Jesus está agora, e eles podem voltar a encontrar Jesus todas as vezes que eles quiserem, e dali para frente eles podem gerar um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Jesus. Onde é que o Senhor está? Onde é que o Senhor mora? Onde é que eu posso te encontrar? Né? Então dessa forma as coisas ficam mais amarradas, né? Você sabe que os milionários, eles dizem sempre a mesma coisa: se eu perdesse a minha fortuna hoje, amanhã eu saberia o caminho para reconstruir ela de novo, né? E talvez seria uma boa ilustração para a gente dizer que quando eles encontraram o caminho da riqueza, eles sabiam por onde voltar de novo, né? Ainda que eles se perdessem, amanhã eles sabiam para onde voltar. Eles sabiam onde encontrar abrigo, eles sabiam onde encontrar uma palavra, eles sabiam onde encontrar o seu mestre daqui para frente, e não ficariam perdidos, jogados, lançados ao léu. É importantíssimo essa questão da gente saber todos os dias voltar para Jesus. A gente saber todos os dias como é que a gente vai fazer, qual o caminho para a gente voltar a se encontrar com Jesus, né? E a gente todos os dias recebe esse conselho. Qual o caminho para voltar a Jesus? É o caminho da obediência. O caminho é sempre o mesmo, né? O caminho não muda. É o caminho de preservar a boa doutrina, é o caminho de cuidar das pessoas, é o caminho de amar o próximo, é o caminho de honrar a mãe, é o caminho de honrar o pai, é o caminho de honrar os seus líderes. O caminho é sempre o mesmo, o caminho não vai mudar. O caminho é sempre o mesmo. Então, quando a gente aprende esse caminho, e ele está estabelecido aqui na Bíblia Sagrada, não há condições da gente errar de novo amanhã, né? E ainda que a gente erre, a gente volta para a bússola aqui de novo, a gente continua sabendo onde é que é o caminho, né? Basta a gente saber fazer uma pergunta: Senhor, onde é que tu moras? A verdade, a pergunta onde é que tu moras para nós hoje seria mais ou menos assim: Senhor, onde é que tu quer me encontrar? Senhor, onde é que tu quer que eu estejas? Qual que é o nosso ponto de encontro, né? Sabe que nas empresas, por lei, é estabelecido um local de ponto de encontro. Houve um sinistro, um incêndio, alguma coisa do tipo, toda empresa, não é só empresas grandes, toda empresa ela tem que ter um local de ponto de encontro, né? Aconteceu um sinistro aqui dentro, o pessoal vai, todo mundo para aquele ponto.
é um ponto de segurança, onde todo mundo sabe que ali o sinistro não vai alcançar. Isso já é planejado, já é pré-organizado para essas condições. E nós precisamos saber onde é que é o nosso ponto de encontro com Deus, né? Onde é que a gente sabe que a gente vai alcançá-lo? E a Bíblia nos ensina qual que é esse caminho. É distante do mal, é distante do pecado, é distante de todas as coisas que não visam com a santidade de Deus. Esse é o nosso local de nos encontrarmos com Deus. Louvado seja o seu nome. E ficaram com ele aquele dia, ainda o versículo 39. Eles ficam com Jesus, né, durante todo aquele dia. E eles vão sair dali por volta da hora 10ª, que era por volta ali das 4 horas da tarde. Quase às 4 horas da tarde, que o texto vai dizer que era quase a 10ª hora, né? Então ficam ali até quase às 4 horas da tarde, quase ao final do dia, quase anoitecendo, né? Também visita não pode demorar muito não, porque senão faz muita raiva, né? Então tá quase anoitecendo e eles vão embora. Só que eles vão embora, mas não vão para nunca mais voltar. Eles vão, mas quando eles voltam com mais frutos. Observa só, um pouco de momento com Jesus é capaz de transformar a nossa vida. Um pouco de momento de encontro com Deus é capaz de mudar a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão, como é que a gente enxerga o mundo. Até então eu enxergava o mundo de um jeito, a partir do meu encontro com Jesus eu começo a enxergar as coisas de uma forma completamente diferente. Um irmão que era daqui da nossa igreja, hoje é um grande homem de Deus, um pastor, ele falava assim, vivia a minha vida quase toda, foi nos bares, foi bebendo. Quando eu não bebia fora, eu levava bebida para casa, bebia na casa dos meus amigos, levava bebida para beber no trabalho, em todo lugar, a minha vida é beber. E ele dizia que passava na frente das igrejas e olhava para os crentes, até alguns amigos dele, que eram crentes, ele dizia assim, inclusive, todo mundo que conhece essa pessoa, ele dizia assim, rapaz, mas que graça que tem a pessoa passar a vida toda desse jeito aí, não colocar um gole de álcool na boca, não sabe o que é felicidade, essa pessoa não sabe o que é ser feliz, né? E ele agora, a partir do momento que ele aceita Jesus, eu conversando com ele outro dia desse, ele falava assim para mim, a minha vida agora é completamente diferente. Hoje eu não sei como é que uma pessoa consegue passar a vida toda deitando numa mesa de bar, saindo dali bêbado. Eu não sei como é que uma pessoa consegue levar álcool para dentro de casa até se embriagar, mostrando tudo isso para os seus filhos, sendo um péssimo exemplo. Eu não sei mais. Então, a visão de mundo da pessoa que tem um encontro real com Deus, ela é mudada. Não tem como você ter um encontro com Jesus e você continuar caminhando do mesmo jeito. É por isso que não dá para aceitar grandes pessoas, principalmente da grande mídia hoje, que eu aceitei Jesus, eu tive um encontro com Jesus, eu fui para o encontro de uma igreja e lá eu conheci Jesus. E você vai ver a vida daquela pessoa, não teve mudança nenhuma, continua do mesmo jeito. Não foi um encontro com Jesus, essa pessoa não teve um encontro real com Jesus. Quando a gente tem um encontro real com Jesus, a nossa vida é mudada. Não é que a gente não vai mais errar, nós vamos, porque isso faz parte da nossa natureza. A gente peca em detalhes, inclusive, até em pecados que a gente nem sabe que pecou. O povo de Israel tinha que apresentar sacrifícios a Deus por pecados que eles nem sabiam que tinham cometido. E a gente é assim, mas a nossa mentalidade muda. A gente passa a ter mais noção de mundo, da realidade, do que é verdadeiro. Porque a nossa vida muda, a nossa mentalidade muda, porque a gente teve um encontro. Que a gente teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. No versículo de número 40, a gente vê André, que era um desses homens, desses dois, que eram discípulos de João, e que agora seguem Jesus, que encontram o local da casa de Jesus. Ele era um desses homens, o outro, como a gente falou, provavelmente seria o próprio João, escritor do livro. André, ele não volta de mãos vazias, ele encontra-se com Pedro, né? E esse nome Pedro, a gente vai descobrir nesse texto, que é um nome dado pelo próprio Jesus, né? Você vai ver no texto, tá? Explícito ali. Pedro é o nome dado pelo próprio Jesus. Até então, Pedro era conhecido como
Simão, né? E aí ele encontra-se com Pedro, seu irmão, e eles juntos vão até Jesus. André leva Pedro até Jesus. Depois a gente vai ver que Filipe, né, que é encontrado por Jesus no meio do caminho, né, encontrado por Jesus, Jesus dá uma única palavra a Filipe dizendo: segue-me, e Filipe o segue. Filipe, agora, entendendo que deveria seguir Jesus, ele não fica com isso só para ele. A gente vai ver no texto que ele vai avisar quem? Ele vai avisar Natanael, lá no versículo de número 45. Ele vai avisar Natanael, né? Então, a gente vê que uma pessoa está chamando a outra pessoa. André chama Pedro, e Filipe chama Natanael. A gente vê que essas pessoas, elas não ficam com essa novidade apenas para eles. Eles agora estão espalhando essa novidade para outras pessoas, né? Elas não ficam com isso retido apenas para elas. A gente vê o poder que há na semente do Evangelho. Em Mateus capítulo 13, a gente vai ver lá a parábola do semeador. E na parábola do semeador a gente percebe que nunca o erro vai estar em Cristo como semeador. Nunca o erro vai estar na semente. A gente vê que a semente, independente do solo onde ela vai cair, ela vai sempre germinar. Então o problema nunca está em Deus. O problema nunca está na semente, porque a semente é o Evangelho. E o Evangelho é espada, não tem jeito, ele sempre atinge o seu objetivo. E aí, nesse sentido, o Evangelho não condena, porque o ser humano já está condenado, mas ele apresenta a condenação para o ser humano. Quando Jesus vem aos seus, ele vem, não é para condenar as pessoas, ele mesmo diz isso. Ele não vem para condenar, porque nós já estávamos condenados. Ele vem para trazer salvação. Então a semente do Evangelho, aonde ela vem, ela penetra e ela vai germinar sempre de alguma forma. Sempre. Agora a questão é se ela vai ter local, vai ter vazão para que ela continue a crescer. E aí, dependendo do solo onde essa semente cair, ela vai se quebrar, vai iniciar a germinação, mas ela não vai progredir, porque ela vai ser sufocada de alguma forma, ela não vai ter nutrientes necessários para que ela possa crescer. Então a deficiência nunca está na semente, a deficiência ela vai estar sempre no solo. Numa outra condição, a deficiência ela pode estar no pregador. Então preste muita atenção nisso. Apesar de que Deus pode sim utilizar vasos enferrujados para conduzir água pura, pode, né? Aí o problema é do vaso, não é da água, né? Deus pode sim fazer isso. Quantas vezes a gente recebeu notícias desse? Pregador fulano de tal estava pregando embriagado, pregador fulano de tal estava pregando e quando saiu de lá ele foi para a gente ouve história de tudo quanto é jeito, de pregadores, de vasos. E quando eu falo em pregadores, eu não estou falando só de pessoas que pregam o microfone, que ministram, eu estou falando do crente, da gente de uma forma geral, né? O problema vai estar sempre no pregador, ou então no terreno. E aí, quando o problema é do pregador, a gente precisa se policiar. Qual que é a mensagem que nós estamos levando para as pessoas? Como é que nós estamos nos comportando? Como é que a nossa vida está sendo para as outras pessoas? Como é que nós estamos refletindo Cristo para as outras pessoas? E o defeito no solo, porque nunca vai faltar chuva. Quem manda chuva é Deus, não falta chuva. Nunca vai faltar sol, o sol é de Deus. Ele vai sempre garantir a parte dele, que é a semente, que é o sol, que a chuva, vai sempre ter as condições necessárias para germinar. Então a gente precisa estar atento com a nossa vida como pregadores. Como é que a gente se apresenta para o mundo? E as pessoas precisam se atentar para que elas possam preparar o terreno para receberem a palavra do Evangelho de Cristo. E a gente vê aqui que essa semente, ela germina nesses corações, e ela é levada para outras pessoas, porque quando a gente recebe algo de bom, a gente quer levar para as outras pessoas. E eles levam essa palavra para os amigos, para os irmãos, para as pessoas mais próximas. E quando volta, já não volta mais um. Agora volta daqueles dois que saíram primeiro, cada um volta
com mais um para apresentar para Jesus, e esses agora também já passam a ser discípulos de Jesus. E a gente vai ver na pessoa de Natanael, que quando Filipe, a partir do versículo 45, apresenta essa semente, quando Filipe apresenta Jesus, que é o próprio Evangelho, quando ele apresenta a palavra de Deus encarnada, como nos foi dito no primeiro encontro, Natanael, pode vir alguma coisa boa dali de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus não nasce em Nazaré, Jesus nasce em Belém, mas a vida de Jesus é em Nazaré, né? O ministério na região da Galileia, na região da Judéia, mas Jesus cresce ali em Nazaré, né? Então, a pergunta certamente era um pensamento não na cabeça de Natanael, mas um pensamento que redundava por todas as cabeças, por todos os pensamentos. A ideia era a mesma: pode vir alguma coisa boa dali de Imperatriz no Maranhão, né? O povo no Maranhão é complicado, né? Aí, Imperatriz no Maranhão, pode vir alguma coisa boa? E da boca da mata, né? Aí o bicho pega de vez, né? Então, imagina só uma pessoa que mora na melhor cidade do país e de repente sai daqui de Imperatriz, Maranhão, boca da mata, sai daqui um grande político, né? Então as pessoas certamente iriam se surpreender, apesar de que no Brasil, enfim, então as pessoas iriam se surpreender, as pessoas se surpreendem com essas questões, né? E ali nesse cenário muito mais ainda, porque nós estamos falando de alguém que já era anunciado pelos profetas, que já era anunciado desde os primeiros escritos, ainda que de uma forma não perceptível, mas que eles já esperavam isso a esse ponto, eles já sabiam que viria um libertador, eles já sabiam que viria o Messias, o homem ungido de Deus para libertá-los da sua situação, e de repente, quando todos esperavam que esse homem viesse lá de Jerusalém, do centro, né, da região de Sião, o monte da adoração, né, de repente não, ele vem da região mais complicada que alguém poderia imaginar. Até porque, segundo alguns historiadores, o cenário de Nazaré era justamente de um local onde as pessoas já não começaram a se perder com relação à tradição judaica. Os homens, as mulheres passaram a casar-se com outros homens, outras mulheres de outros povos. Então, eles já eram pessoas assim, que eram observadas pelos judeus de uma forma realmente já diferente, né? Isso foi quase a mesma coisa que acontece com os samaritanos, com uma história com relação aos samaritanos ainda mais intensa e mais complicada, né? De se digerir. Mas aqui estava acontecendo a mesma coisa. Então, segundo esse prisma, também seria interessante observar a visão de Natanael, né? O que Natanael estava enxergando aqui? É um povo complicado, esse povo aí é meio complicado, né? Mas ele vai dizer: você vem e você vai ver que é ele mesmo. E versículo 47, Jesus viu Natanael ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A gente percebe aqui nesse texto que a questão de você duvidar, a questão de você perguntar, não tira a pele de ninguém. Aquela coisa, perguntar não ofende, e duvidar até uma certa medida também não ofende, né? Então, às vezes, a gente precisa ter esse olhar da dúvida para muitas questões. Inclusive isso evita que muitos problemas cheguem até a gente, que muitos problemas nos atinjam, e a gente vai ver que o próprio Jesus vai endossar isso. Lá no final do texto lido, a gente vai ver que Jesus vai endossar isso. Então, Jesus vai dizer, Jesus vai dizer, versículo 47, viu? Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Versículo 48, disse-lhe Natanael: de onde você me conhece? Ou seja, Natanael sabia que ele era um homem de um caráter libado, uma pessoa correta e tudo mais, que preservava as tradições. Ele sabia disso, porque
quando Jesus faz dá essa afirmação, dizendo que estava ali um homem de caráter, um homem reto, um homem íntegro, então Natanael sabia, eu procuro fazer as coisas certinho, né? Certamente ele sabia que não era perfeito, mas não, eu tento fazer as coisas direitinho. Aí ele, então ele parece que ele me conhece mesmo. Aí ele faz, de onde é que o Senhor me conhece? E aí vem a resposta de Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. A figueira era um local onde muitos dos judeus usavam para fazer orações, usavam para fazer reflexões, para local de ensino. Então era um local onde a pessoa às vezes procurava se refugiar para ter um momento ali de reflexão com Deus, de estudo mais próximo com Deus. A figueira era esse lugarzinho, era o ponto de encontro, né? E aí Jesus está dizendo para Natanael mais ou menos isso. Quando tu estava lá debaixo da figueira, é mais ou menos o que a gente faz no nosso quarto hoje, quando a gente está em momento de aflição, ou então quando a gente está querendo buscar mais de Deus, né? Todo crente deve fazer isso sempre, né? A gente vai lá para o nosso quarto, a gente tem um local reservado na nossa casa, onde a gente gosta de usar esse local para buscar mais a Deus. A figueira para Natanael era esse lugar, e Jesus está dizendo assim para Natanael: enquanto você fazia as suas orações, enquanto você me buscava, eu estava te vendo. Antes mesmo que Filipe fosse te buscar, eu já tinha te encontrado. Filipe só te trouxe aqui, mas quem te viu fui eu. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem louvar a Deus por isso? Foi Ele quem nos encontrou. Aleluia. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael reconhece agora, não ele como Deus necessariamente, mas aqui é um pontapé inicial para um ministério, né? Para um ministério. Ele vai dizer: tu és o Filho de Deus. Ele não necessariamente está reconhecendo ele como Deus ainda. E ele está dizendo: tu és rei. Não significa dizer que ele está reconhecendo ele como um Deus rei, mas como esse rei libertador vindo de Deus. Ele ainda não conhecia completamente quem era Deus, mas ele já sabe que dali, quem era Jesus, mas ele já sabe que dali para frente, ele pode confiar em Jesus. Então Jesus vai dizer: por que te disse que te vi debaixo da figueira, tu crês? Olha só, eu acabei de dizer que Jesus nos dá o espaço para a dúvida. Jesus está dizendo: só porque tu me viu, porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, tu creu? Gente, todo crente ele precisa ter pontos de dúvidas com relação a muitas coisas. Muitas coisas que entram no nosso meio, inclusive, e que talvez não são reais. Porque alguém colocou a mão na cabeça de alguém caiu. Isso acontece muito no meio das pessoas que trabalham, por exemplo, com hipnose. É a coisa mais comum. Isso não é motivo para a gente dizer que a gente vai crer no que está acontecendo. Porque eu vi na televisão que se fizer aquele negócio com caroço de arroz, caroço de feijão, cura. Isso não é motivo para que a sua fé esteja agarrada nisso. Eu não duvido de nada. Curou na igreja tal, curou de Deus age de múltiplas formas. Eu não duvido disso. Agora a questão é que a nossa fé, ela não pode estar baseada, arraigada nessas questões. O irmão foi curado com um copo d'água. Eu não duvido. Eu acredito que Deus pode curar, independente inclusive do vaso enferrujado que está sendo usado. Eu acredito que Deus pode curar, mas a nossa fé, ela não pode estar baseada nisso. E aí Jesus vai dizer: olha, só porque tu viu isso aí, tu já creu, tudo bem, mas eu vou te dar mais motivos para tu crer. Jesus vai dizer: em verdade te digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E dali para frente ele viu realmente, ele viu por diversos momentos, inclusive anjos mesmo. Isso acontece no momento em que Jesus chorava, angustiado pela sua morte, um anjo desce para consolá-lo. Isso acontece em diversos momentos, Pedro, por exemplo, vê Jesus no monte da transfiguração com outros 2 discípulos, onde aparece ali Moisés e Elias, e eles veem isso, Imagina só,
O quão grandioso é isso. Quem anda com Jesus vive sempre assim. Todos os dias Ele nos dá sinais de que Ele está conosco, de o quanto Ele é real. E a mensagem de João, desde o início do livro, é essa: Ele é o Filho de Deus, Ele veio, Ele estava entre nós, Ele é o servo de Deus, Ele veio para cumprir isso. E tudo que Jesus fez foi tão grandioso, além daquilo que Natanael imaginava ser suficiente, que lá no final do livro o próprio João vai narrar a respeito disso. Tantas outras coisas que a gente poderia ter escrito a respeito daquilo que ele falou, a respeito daquilo que ele fez, mas os nossos livros não seriam suficientes, né? As nossas canetas de outras épocas não seriam suficientes, por tudo aquilo que ele fez e apresentou entre nós. Que Deus em Cristo esteja conosco, que Ele cuide dos nossos corações, em nome de Jesus.